Hoje decidi abrir aqui um vídeo, não, não no sentido de passar conteúdo, embora esteja no escritório, mas no sentido mesmo de mostrar o quanto dói. Não no sentido de embelezar a dor, não aqui para mostrar quanto vítima, mas para dizer o quanto às vezes nós mulheres sofremos e o quanto nós sofremos na nossa sociedade por pessoas, por homens que eu não gostava de ser agressiva com as palavras, mas que não valem o pão que comem. Que acham que tudo se reflete na questão do dinheiro, e é porque eu tenho muito dinheiro, eu sou muito poderoso. E estou tentando aqui me, me aconchegar porque está frio. E, e isto nos remete muitas vezes para lugares onde nós mulheres fomos retirado o nosso poder de escolha, foi retirado o nosso o nosso poder, a nossa essência, como se fôssemos tratadas como seres sem valores, que tínhamos que obedecer aos homens e, e que eles é que sabiam e que nós não sabíamos nada. E quando falamos aqui homens, não só homens, homens de sexo masculino, mas também homens no sentido pai, que é, eu sei o melhor. Eu sei o que é melhor para a minha filha, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor. E quando eu digo pai, falo também de mães. Tá? Eu não estou aqui para acusar ninguém pelas suas escolhas, mas para mostrar que em pleno século XXI isto ainda acontece. E as pessoas ainda se acham no direito de maltratar, de. Ainda se acham no direito de gritar com outra pessoa. Recentemente eu. E isto é para toda a mulher bonita, porque toda a mulher bonita passa por isto. Nota, eu hoje estou sem maquiagem e aqui no canal estou habituada a verem-me maquiada, né? Até mesmo quando eu estava doente eu parecia aqui maquiada. E, e hoje aqui, né, falando, eu venho até sem maquiagem e as olheiras estão muito fortes porque eu estou a passar por um processo muito difícil, emocionalmente, e muito exigente da minha parte, ou da minha pessoa. Não sei se é exigente da minha parte, se é exigente da minha pessoa. Mas foi uma coisa pela qual eu tentei a todo momento evitar que acontecesse comigo. Até que alguém se achou no direito de abusar da confiança que eu dei. E mesmo enquanto terapeuta, dizer assim, mas Ruth, tu és muito evoluída, tu não devias estar a passar por isso e tal. Gente, eu estou humana, né? E eu sou humana. E, embora possa não parecer que 98% do tempo parece que estou bem, parece que estou bem, porque o que se passa no escuro, nos bastidores, ninguém sabe. E, e recentemente recebi um convite a alguém que eu entreguei o meu carro para identificar a avaria que o carro tinha e que essa avaria
a pessoa levou o carro daqui, a pessoa vive diferente a mim, e levou o carro para a oficina. Aí ele disse assim: Olha, mandei vir a peça e, e não precisas pagar a peça, porque deixa estar que eu pago. Ah, a gente foi tão absurdo que eu olho para aquilo e pensei assim: será que eu dei confiança aonde não devia? E quem convive comigo sabe que eu tenho, e que eu apareço aqui nas redes sociais com uma cara de simpática, com uma cara neutra, mas geralmente eu tenho uma cara muito trancada. E eu aprendi desde muito nova a ter esta cara trancada, porque eu não sabia lidar com isto. Eu não tenho uma mãe que me ensinou a lidar com a beleza. Eu tenho uma mãe que me ensinou a ser julgada, criticada pela beleza e desprotegida pela beleza. Minha mãe não me ensinou a me proteger enquanto mulher bonita, enquanto, enquanto mulher com corpo violão, com o estereótipo, com o corpo de estereótipo considerado de beleza. E eu sofri muito durante muitos anos sobre isso, até ser ostomizada. Depois, quando fui ostomizada, passei a sofrer por causa da ostomia. É, e recentemente eu passei por esse convite onde a pessoa disse assim: eu quero te conhecer fisicamente. Mas tu já me conheces fisicamente. Não, eu quero te conhecer para além disso. Para além disso, sim, sem roupa. Tu tens um problema, eu também tenho. E eu fiquei assim: desde quando é que ele deu autorização para falar para mim assim? Desde quando a pessoa falou ou eu ou eu fiz algum gesto que não devia perante esta pessoa, que levou a pessoa a identificar, a se identificar ou identificar que seria uma possível ação para. Ele veio isto para um lugar que eu olho para mim assim, eu não estou para isto. E durante muitos anos, e vou falar aqui que não tenho problemas nenhum em dizer, no dia 1 de maio de 2018, ou melhor, no dia 5 de maio de 2018, eu terminei o meu último relacionamento. Daí para cá, eu não fiquei com ninguém. Eu não tive com mais ninguém. Eu não tive mais nenhum namorado. A não ser quando eu resolvi abrir para um relacionamento, comecei a conhecer pessoas. Porque eu não sou pessoa de hoje ficar com um, amanhã ficar com outro. E não critico que eu faça. Mas eu entendi que o meu corpo é um templo e que cada vez que a gente troca energia com outra pessoa, cada vez que a gente fica com alguém nesses modos, a gente troca energia. E uma coisa que eu percebi ali é que eu não ia trocar energia com qualquer pessoa na hora que eu resolve dizer eu não vou ter mais nenhum relacionamento até que eu cure a minha vida, até que eu cure aqui dentro o que está fazendo isto. Porque eu tinha relacionamentos uns atrás dos outros, idênticos, em que mudava a personagem, ou seja, o ator mudava, mas a história se repetia toda. Aí eu falei assim, eu quero continuar nisto? Não, não, eu não quero continuar nisto. E agora, nesta situação, eu olhei e disse assim, e E quando eu contei para a minha mãe o convite que eu tinha recebido, eu disse assim: Olha, ele vem entregar a carrinha amanhã, eu vou entregar o dinheiro para ele, que eu não queria estar sozinha. Aí ele começa a falar com a minha mãe a rir-se. Até que eu cheguei ao ponto que olha para ele e disse assim: Olha, ele teve a audácia de levantar a voz para mim. Eu disse: Tu não levantas a voz para mim. Eu não te dei autorização para isso. Entrou na minha casa, entrou no meu quintal, como se fosse a casa dele, como se tivesse autorização para isso.
Aí eu perguntei, dei-te autorização para entrar na minha casa? Aí eu achava que estava ele em casa. Pois, eu disse que estava em casa, mas eu disse qual casa estava. Primeiro, não entras no meu quintal sem a minha autorização a partir de hoje. Acabou. Ah, acabou a confiança. Mas o que me entristece muito mais aqui, e no meio da conversa, eu estudando já vendas, né, eu consigo compreender o comportamento que cada um assume durante seja o que a situação que foi, né? E perante aquela situação, ele começou a perceber que comigo já não entrava mais nada. Ele passou a olhar para a minha mãe. E a minha mãe, direito a ele. Ele falando e ela rindo. Aí eu olhei para ele e disse assim: Olha, já entregaste tudo o que tinhas para entregar? Já fizeste o que tinhas para fazer? Já falaste o que tinhas para fazer? Tens o dinheiro, não tens? Sim, a conversa está acabada. Aí eu olho e faço assim: Como é que nós mulheres permitimos? Eu sou mãe, né? E uma parte, um pilar da minha empresa, do meu projeto empresa, é não permitir que as filhas passem por isto que eu estou passando. Como é que uma mãe vê a filha, sabe que a filha, e assim, eu sei que consteladores vão falar, eu sei que consteladores vão dizer, mas para mim é muito difícil, até mesmo enquanto terapeuta. Eu tenho os meus princípios e os meus valores. E ver uma mãe rindo da pessoa que, moralmente falando, atacou a filha sexualmente. Porque ele, no meio daquilo tudo, ele foi dizer: Tu não precisas pagar a peça, não te precisas preocupar porque eu quero te conhecer fisicamente, então não precisas pagar a peça, mas eu também não te quero comprar. Mas quando ele diz: Olha, são 200 euros, então, espera aí. Então, afinal, eu não tinha que pagar a peça, se eu fosse para a cama contigo, tu pagavas a peça. E provavelmente o YouTube vai aqui bloquear isto, né? Que eu vou pôr isto no YouTube. Porque é estrondoso. Porque esta pessoa é tida em conta como um bom moço na sociedade. E não interessa quem é, né? Aqui não vou revelar nomes. Eu estou aqui mais para afirmar esta questão. Mães apoiem as suas filhas, independentemente daquilo que elas forem, daquilo que elas sejam. Uma mãe, com o verdadeiro sentido da palavra mãe, ela não destrói a psique da filha, ela nutre a psique da filha. Porque para mim, uma mãe que faz, que ri para o. Falta uma palavra aqui, gente. Que coisa. Para a pessoa que tem o ataque, que causa o ataque, porque eu não posso utilizar a outra palavra, e que não consegue defender a sua própria filha, que quando a filha diz assim, por causa dos assuntos que eu sei que acontecem na casa dele, ele me ameaça, a mãe diz assim, ah, mas ele está-te ameaçando porquê? O que é que aconteceu lá? Não, ela faz assim, o Ruth, ele está-te ameaçando? Eu olho, eu fico assim, o que é que vai na cabeça da minha mãe? Que olha para a filha, porque aquilo que eu senti foi, e eu já sinto isto há muito tempo, porque eu ouvi mesmo da boca da minha mãe. Não vais ser como a outra que é uma pessoa da minha família. Eu não estou aqui para julgar ninguém, volto a dizer, não é um julgamento, mas é um comportamento que existe. Estamos em pleno século XXI e isto ainda acontece entre algumas mães. E depois dizem assim, porquê é que as filhas deixam de falar para as mães? Por conta disto. Porque nenhuma filha vai aguentar que a sua mãe seja o seu próprio carrasco. Não aguenta. Emocionalmente falando, nenhuma filha aguenta que a sua mãe seja o seu próprio carrasco. E este é um dos pilares da, da minha empresa, é exatamente este.
A mulher, a filha aqui, ganhar força suficiente para não ser vítima do carrasco da sua mãe. E aqui consteladores vão dizer assim, mas Ruth, tu estás a olhar para a tua mãe como ela se fosse o carrasco. Quando ela te deu a vida e tu deves ser grata a isso. Eu sou grata que ela me deu a vida. Eu sou grata ao sistema de sobrevivência que eu tive que desenvolver. Porque desde criança que eu ativo este sistema de sobrevivência. Para poder estar na presença da minha mãe. E não é a falta de terapia. Não é a falta de terapia. Vos garanto. Porque enquanto terapeuta sou a própria que tenho que fazer terapia para cuidar de mim. Não é a falta de terapia. É, é uma questão que eu tenho desde criança. Porque, infelizmente, nasci numa família de burros, mas eu sou inteligente. Desculpem o esdrúxulismo aqui, se é que esta palavra existe também. O facto de eu estar a ser tão esdrúxula. Mas, às vezes, crianças extremamente inteligentes, elas são destruídas pela falta de inteligência dos próprios pais. Porque eles não veem que estão destruindo um ser humano. Porque acham que os seres humanos são meros objetos. E eu senti isso. Tenho sentido isso na minha pele ultimamente. Ser tratada como um objeto. Foi isso que me fez sair de um casamento, deixar a minha filha para trás, porque ou eu ficava e cuidava dela até onde podia, ou eu não ia ficar muito mais tempo no planeta. E hoje, olhando, provavelmente eu estou chorando aqui por todas as mulheres que vieram antes de mim e que sentiram exatamente isto que eu senti. Eu não sou um objeto independentemente da beleza que eu tenha. Eu sou um ser humano. Independentemente do corpo que eu tenho, eu sou um ser humano. E o mínimo que temos que, para viver numa sociedade a bem, é respeito uns pelos outros. É o mínimo. O mínimo. É respeito um pelos outros. E esta pessoa em questão abusou da confiança, e é isto que se chama relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, abusou da confiança que lhe dei, não soube interpretar uma simples amizade sem o lado sexista, e quando viu que eu tinha um corpinho bonitinho, achou que eu podia ir para a cama com ele. Então, mulheres, não permitam, não admitam que homem algum ou mãe alguma fique do lado da pessoa. Assédio sexual, exatamente. É essa a palavra que faltava, que vos assediou. Não é caso agora, neste exato momento, para eu fazer queixa, provavelmente na GNR ou na PSP. Mas é caso para olhar e pensar quantas vezes também os nossos pais permitem que as filhas sejam assediadas sexualmente. Quais são as crenças que estão dentro das cabeças deles que permitem, deles, pai e mãe, permitem que as suas filhas sejam assediadas sexualmente e ainda ficam do lado de quem assedia. Quando eu me pergunto aqui, eu estudo constelação familiar, é preciso um perdão muito grande, porque só aí ah, se consegue encontrar, se calhar, justificação para olhar para esta mãe, que por acaso é minha, mas pode ser uma mãe qualquer,
do planeta, aqui, qualquer filha, olhar para esta mãe e dizer assim: eu te perdoo, mas eu não te devo nada. Quando esta mãe fica do lado do assediador, quando esta mãe sabe que a filha foi assediada e fica do lado do assediador. Mas como que justificativa eu trago para mim? Eu digo, esta é a mãe que eu tenho. Quando a gente entende que nasce com um estereótipo de beleza considerado beleza universal e do outro lado não tem esse estereótipo e não sabe enfrentar o estereótipo da filha, não sabe lidar com o estereótipo de corpo da filha e ainda a faz sentir que nem um monte de lixo. Porque às vezes não é as falas, mas é a maneira como ela é tratada. E eu sei que acho que é Maureen Murdoch, que ela se chama. É. A Maureen Murdoch, ela fala sobre isso no seu livro da Jornada da Heroína. Mas não deixa de ser difícil. Eu podem perguntar assim, mas Ruth, o que é que tu ainda queres? Eu também não quero nada. Nada. Porque ela não tem nada para me entregar de bom. Porque na hora que eu pedi para ela me proteger, para ela vir comigo, entregar o dinheiro para a pessoa, para este homem, eu senti a acusação dela. Ah, mas isso é só da tua cabeça. Não, porque eu sou terapeuta energética. Eu senti a acusação que eu sinto há 40 anos. Porque eu tenho 40 anos, há praticamente 40 anos que ela me acusa. Que eu sinto esta cobrança constantemente. E é aqui que a reprogramação entra. Mas não deixa de doer. Não deixa de fazer sua moça. Não deixa de causar trauma. Não deixa de causar choque. Não deixa de, de nos machucar. Que é duro. Uma filha, e como eu vi um Reels aí nesses da vida, é duro para a filha ver que a sua própria mãe é a pessoa que mais vai acusar em vez de proteger. E alguns consteladores podem dizer assim quando verem este vídeo: ah, mas Ruth, ela está fazendo isso por amor, porque eu não consigo ver amor aqui. Eu vejo ódio, eu vejo rejeição, eu vejo competição, eu vejo inveja, eu vejo todos os sentimentos densos e negativos. Amor, onde o amor é o carinho, a alegria, o afeto, proteção, eu não vejo. E o pior é que durante se calhar mais de 30 anos eu senti que isto era um relacionamento normal, independentemente de todas as minhas perguntas cá dentro. Até que eu comecei a ver no mundo que eu não é um relacionamento normal. E é relacionamentos estes que fazem com que as pessoas adoeçam. E eu tinha que contar. Se calhar existem muitas mulheres passando por aquilo que eu estou passando.
Muitas mulheres, assim como eu, não têm a boa mãe e não sabem o que fazer com isso. Esta não é uma história bonita. Esta não é uma história agradável de se contar. Esta não é uma história que provavelmente vai aparecer nos livros, provavelmente nem vai viralizar, provavelmente nem vai chegar, mas que ao menos que chega, quem precisa de ouvir. Porque eu também já pensei várias vezes em pôr fim à minha vida, por conta disto, por não entender isto, não saber aonde buscar a força para me segurar, para me sustentar, para ficar. Porque é muito duro. Entender que as pessoas que nos colocaram no mundo são as pessoas que eu mais. E como a gente diz, ignorantes, a gente não pediu para vir, foi eles que escolheram que nós viéssemos. E a gente sabe, no parte espiritual, que não é assim, né? Mas este vídeo é mais para dizer às mulheres que encontrar que não estás sozinha. Isto de facto acontece. É um dia de cada vez e que a gente consegue dar a volta. Que se consegue dar a volta. Eu só ainda não descobri como, mas quando descobrir eu partilho com vocês. Mas também foi por isso que eu criei e estudei tanto, porque eu entendi que às vezes não é comigo. Nem tudo é comigo. Porque eu não posso assumir 100% a responsabilidade dela e das escolhas dela e dos atos dela. Mas posso assumir 100% a responsabilidade dos meus atos e das minhas escolhas. E as minhas escolhas é, eu não admito que homem algum grite comigo. Seja ele pai, mãe, amigo, vizinho, seja ele quem for. Pode ser até o primeiro-ministro, até Jesus. Nem Jesus grita comigo quando ele fala no meu ouvido. Mas nenhuma mulher deveria admitir que um homem lhe falasse alto. E nenhuma mulher deveria admitir, ou nenhuma filha deveria admitir que a sua mãe não a protegesse. Foi por isso que eu criei também o treinamento Caminho de Retorno para Ti. No fundo, ele vai nos libertando destas amarras, destes contratos, destes pactos e vai fazer com que tu voltes para ti. E o caminho de fazer esse voltar para ti, ele não é fácil. Não é. Eu ainda tenho caminho longo para voltar para mim. Mas eu estou voltando. Porque neste exato momento eu sei o que eu admito e o que eu não admito. Eu não admito que homem algum me ameace do que quer que seja. Eu não admito que homem algum me assedie sexualmente. Eu não admito, nem moralmente, quanto mais sexualmente, eu não admito que a minha mãe me injure, me julgue, quando ela não tem que o fazer. Porque, no mínimo, eu me respeito. No mínimo, eu sei o que é o respeito. E o respeitar é não sorrir para o assediador, para a pessoa que assedia. Eu vejo isto acontecer muito entre mulheres. E estou a falar aqui mãe e filha. Mas acontece também em tribunais em que as mulheres ficam contra mulheres. Porque eu passei por isso. E hoje é a primeira vez que eu vou falar sobre isso.
Onde eu tive uma juíza, no caso da minha filha, que ficou do lado da pessoa que levou uma tentativa de suicídio e ela ainda julgou a tentativa de suicídio. E ela ainda me julgou numa cama do hospital, dizendo que eu tinha que ligar para a minha filha e eu tomando morfina. Como é que eu ia ligar para a minha filha tomando morfina, gente? Para aguentar as dores do meu corpo, não está respondendo a mim. Para aguentar as dores do meu corpo morrendo dentro de mim. Não é que a minha filha não mereça, não merecesse, mas ela não merecia ver a mãe ou ouvir a mãe desnorteada com as dores. E quando eu resolvi viver a vida, como sair à noite, para dançar com a minha prima, sou acusada de ser uma mulher leviana. Porque o senhor era demasiado conservador e não saía à rua. O senhor não fumava, o senhor não bebia, e desde quando a gente sai à noite e precisa beber álcool, que o senhor era o senhor perfeito moralmente, mas conseguiu levar uma pessoa a querer pôr fim à sua própria vida. Então será que ele é assim tão perfeito? E esta juíza se ludibriou tanto, se iludiu tanto, a ponto de, ao ponto de ficar do lado dele e não ver que a pessoa só está tentando reconstruir a sua vida. Só está tentando existir. Porque ali naquele preciso momento eu só estava tentando existir pelo bem dela. Até que ponto a gente vai na nossa sociedade destruindo vidas de outras pessoas? Até onde a gente vai? Que humanidade é esta? Que sociedade é esta que nós vivemos? Onde as mulheres ficam contra mulheres, onde os homens assediam as mulheres com facilidade, como se bebe um copo de água e está tudo bem. Eu tenho o direito de o fazer porque sou homem. E estas mulheres vão sendo machucadas pela vida. Há uma discussão é um padrão. E tu estás atraindo aquilo que tu és. Não, vos garanto que não é espelho daquilo que eu sou, de certeza. Pode ser espelho de alguém que está aqui atrás, que veio antes de mim. E se calhar cabe a mim eu salvar e impor limites aqui. E isso foi um dos marcos que a terapia trouxe. Muito grande. Impor limites. Saber impor limites. Mas mesmo assim não quer dizer que eu não vá sentir machucada. Porque as pessoas não sabem onde elas começam e onde elas acabam. E é duro. E depois dizer assim, mas porquê é que ela não se relaciona? Porquê é que ela não tem amizades? Porque as pessoas que estão ao meu redor, elas são assim. Eu quero ficar com elas como amigas,
Claro que não, porque eu não vou aceitar ser tratada desta maneira. Nem aqui, nem nunca. Então, mulher, tu estás a assistir este vídeo, ou até mesmo homem, estás a assistir este vídeo, te sentes passando por isto, porque os homens também passam por isto, mas principalmente as mulheres são maiores vítimas do que os homens. Não na qualidade de vítima, mas na qualidade em que eu vejo a tua dor. Sentiste caminhar comigo, sentiste caminhar aqui, queres voltar para ti, segue aqui, fica aqui, envia este vídeo para aquela amiga que está a precisar de ouvir isto, que ela não está sozinha. Mas ela tem alguém que conhece a dor dela e sabe porque é que ela está a viver isso. E bora caminhar juntas, mulher apoiando outra mulher.